Mas talvez você olhe para escute o que eu estou falando e diga: pastor, mas eu já tenho anos e anos, décadas na caminhada com Jesus, eu vou ouvir sobre fé nessa noite? Eu esperava algo além disso. Meu irmão, se tem uma coisa que me faz acreditar que eu preciso ouvir mais sobre fé, isso é a experiência de buscar na palavra de Deus o alimento para a minha vida. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você é que quanto mais eu me alimento da palavra, mais eu sei que eu preciso me alimentar dela. E os fundamentos básicos da nossa vida com Jesus são o que de fato nos sustentam enquanto caminhamos com Ele. Se temos alicerces ou fundamentos frágeis, eles não serão capazes de sustentar a nossa caminhada com Jesus, que é uma caminhada para ser concluída por nós até o último dia da nossa vida aqui. Ou seja, é uma missão que só termina quando nós vamos estar com o Senhor. Quando você olha para uma obra de um prédio, por exemplo, você sabe que aquela obra ela tem começo, ela tem meio, ela tem fim, e quando você olha para uma obra, você sabe que provavelmente você vai ver essa obra terminar. Se tiver gente com dinheiro ali por trás, aquela obra termina. Você começa a ver uma construção na expectativa de saber o dia que ela vai terminar. Amém? Você sabe que uma obra que começou, por exemplo, no começo desse ano, de um prédio, de um dos milhões de prédios que existem aqui em São Paulo, você sabe que talvez até o final do ano esse prédio já terminou. E você olha para essa obra completa, um prédio alto, um edifício maravilhoso, lindo, e você fala: uau, que edifício maravilhoso e lindo. E você sabe que para que aquele edifício fosse construído, existe uma fundação muito forte ali por debaixo. Existe uma fundação sustentando todos aqueles andares daquele prédio. E sabe que não é muito glamuroso a fase fundacional. Quando o trabalho está acontecendo por detrás dos tapumes, a gente não consegue apreciar tanto assim, porque não é notável aos nossos olhos o que está acontecendo. Mas a verdade é que aquele trabalho por detrás dos tapumes é a sustentação para tudo aquilo que você vai ver mais para frente. Existem pessoas que querem viver o melhor de Deus, querem viver os sonhos de Deus, mas não querem construir os fundamentos. E sabe, toda vez que você sobe num prédio, você se sente seguro porque você sabe que ele está construído debaixo de uma fundação sólida. Não sei se você já passou pela experiência de subir em uma casa ou em um lugar que tivesse, por exemplo, água embaixo, ou que a sustentação daquele lugar não te passasse muita segurança. Eu, por exemplo, subo na casinha de criança com a Luma, eu fico muito inseguro. Eu olho para a casinha de criança que a Luma sobe, eu falo: será que o papai sobe com você? Ela fala: vem papai, eu vou e subo, mas eu subo com insegurança. Se a altura dos meus 80 e poucos quilos, aquela casinha vai me aguentar. Mas quando você sobe num prédio, você sabe que aquele prédio tem sustentação, porque o fundamento foi bem construído. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer viver uma vida gloriosa em Cristo Jesus, você vai precisar dar atenção aos fundamentos, você vai precisar se lembrar dos fundamentos. E eu digo, repito e volto a repetir isso para nós como igreja United de São Paulo. O meu principal papel como pastor, o meu êxito como pastor dessa comunidade se dá não quando eu necessariamente a cada domingo falo algo que você nunca ouviu, mas quando eu te lembro daquilo que você nunca pode esquecer. O meu principal papel é te lembrar daquilo que você nunca pode esquecer. É a primazia do Evangelho, é de onde viemos, para onde vamos e como vamos, por intermédio de quem vamos. A fé é o estilo de vida pela fé é uma expectativa de Deus para nós. A Bíblia diz em João, no capítulo 1, versículo 1, da seguinte forma: no princípio, aquele que é a palavra já existia. Aqui, nesse prólogo de João, o apóstolo João está se referindo a Jesus. Então, a Bíblia diz o seguinte: no princípio, repita comigo, no princípio, aquele que é a palavra já existia. Amém? João está falando de Jesus, e na continuidade ele diz: a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Versículo 2: ele existia no princípio com Deus, e por meio dele Deus criou todas as coisas. Repita comigo: todas as coisas.
Versículo 3 diz o seguinte: por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aqui nós temos o fundamento de todas as coisas. Aqui nós temos o fundamento da nossa vida com Deus, o próprio Cristo, a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus e por meio dela Deus fez todas as coisas. O verbo se fez carne, o Logos de Deus se tornou ser humano. E hoje, meus irmãos, quando nós nos debruçamos na palavra de Deus, nós estamos nos alimentando de Cristo Jesus. Então, quando nós falamos sobre fé, nós falamos sobre fé no Filho único de Deus, naquele que nos salvou, e como viver uma vida pela fé, nós estamos primeiramente querendo dizer para você que é necessário que a gente se alimente da vida com Jesus. Por isso, nos fundamentos da fé, nós vamos nos lembrar daquilo que é de fato um alicerce importante para que todas as outras coisas sejam acrescentadas na nossa vida, à medida que nós buscamos aquilo que é o principal, que é o reino de Deus e a sua palavra. Amém? Você está pronto para isso? Glória a Deus. Agora eu quero responder duas perguntas muito básicas, duas perguntas que provavelmente você, que já tem um tempo de conversão, sabe responder, mas eu quero te provocar a refletir nisso apenas rapidamente, para que a gente possa encontrar junto as respostas da palavra e lembrar o que a palavra diz, amém? Agora eu pergunto para você, o que é fé? Como você me responderia? E qual a necessidade da fé? O que você responderia? Hebreus no capítulo 11, versículo 1, nós encontramos a primeira resposta. A Bíblia diz na versão NAA que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Aqui a Bíblia se refere à fé do tipo de Deus. Sabe aquela experiência de você talvez... Deixa eu puxar um exemplo aqui. Imagine só você entrando num avião. Você entra no avião e você procura o seu lugar na poltrona e você se senta. Daqui a pouco o avião liga, as turbinas ligam e aquele avião levanta voo. Quando você está lá no céu, você talvez se sinta tão confortável ao ponto de dormir. Talvez você não durma, mas se sinta confiante de que tudo vai bem. Mas, possivelmente, você não viu o piloto. Talvez você passou rapidamente pela cabine e nem reparou quem era o piloto, mas enquanto você está no avião, você tem a certeza que tem alguém lá, não é isso? Isso é um tipo de fé, mas não é esse o tipo de fé que a palavra se refere. Esse é um tipo de fé natural, é um tipo de fé que você tem em algo que se espera do ponto de vista natural. Agora, a fé do tipo de Deus foi nos dada e foi nos acrescentada para crermos naquilo que é impossível. Começando pelo meio pelo qual você foi salvo. Meu irmão, você crê na maior impossibilidade que existe na história. Você crê que Deus, o Criador dos céus e da terra, se fez homem. Deus se fez homem, habitou entre nós, morreu no Calvário para levar sobre si o meu e o seu pecado. E você crê que isso te salvou. Já parou para pensar no que você crê? Você crê no que, do ponto de vista natural, é impossível. Essa fé foi te dada. Essa fé é que te dá a certeza daquilo que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Você não viu Cristo Jesus crucificado, mas você sabe que Ele foi. Você tem a convicção de um fato que você não viu, e você tem a certeza também de algo que você espera, que é o retorno dEle para te buscar. Está entendendo a diferença comigo? Agora, essa fé que Deus nos dá não é apenas uma fé para estarmos aqui como salvos, crendo no dia que Ele voltará para nos buscar. Essa é a linha de partida, não a linha de chegada, mas é o ponto de partida para uma vida que Ele tem para você aqui. Senão não faria sentido Ele te acrescentar com uma dádiva de crer e te deixar aqui sem nenhum motivo, sem nenhum propósito. Agora, segundo um propósito, Deus nos formou mesmo antes de estarmos no ventre da nossa mãe, assim declara o profeta Jeremias. E se estamos aqui, é porque temos um propósito. E esse propósito em Deus só pode ser cumprido pela fé. Está comigo até aqui? Muito bem. Agora, também é importante, respondendo a segunda pergunta, de qual a necessidade, embasando tudo isso que eu falei, Hebreus no capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e quem deseja se aproximar de Deus deve
crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Não tem como agradarmos ao Senhor, muito menos vivermos a boa, agradável e perfeita vontade dEle para nós, sem fé. Porque para sermos aproximados dEle, precisamos de fé. Então, meu irmão, repara que fé não é apenas um tópico. Repara que fé toca tudo o que nós falamos na vida com Jesus. A Bíblia declara por 4 vezes uma mesma coisa, fique comigo, olha só, Abacuque no capítulo 2, versículo 4 diz: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Repita comigo, o justo viverá pela fé. Cristo Jesus nos justificou no Calvário para que hoje fôssemos encontrados por Deus numa posição de justiça, uma posição que lhe é de direito não porque merecíamos, mas porque Deus pagou o preço em Cristo Jesus para que nós estivéssemos nessa posição, uma posição diante dele sem culpa, como se o pecado nunca tivesse existido, tendo a convicção de que agora fomos transportados de um império de trevas para um reino de luz, amém? Tem algum justo aqui nesse lugar? Então repita comigo, está falando comigo? Agora, não apenas Abacuque 2, no capítulo 4 diz isso, Romanos capítulo 1, versículo 17, Paulo escreve aos nossos irmãos em Roma o seguinte: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Repita de novo para você mesmo, o justo viverá pela fé. Gálatas 3,11 diz: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo, repita comigo, viverá pela fé. Muito bem, pastor, que palhaçada é essa, esse negócio de repetir, isso parece que está parecendo bobo. Não, é para você lembrar do que a palavra está dizendo ao seu respeito. Glória a Deus. Hebreus 10:38, mas o meu justo viverá pela fé, mais uma vez a palavra declara. Glória a Deus. Se você, meu irmão, não quiser viver pela fé, vá procurar outra coisa. Não tem como seguirmos Jesus, não tem como sermos cristãos e viver a vida que Deus tem para nós, se não for pela fé. Glória a Deus. A Bíblia não sugere que a gente viva pela fé. A Bíblia, não dá uma sugestão do tipo, se você quiser, vai e viva pela fé. Se você quiser, vai e creia no impossível. Não, ela dá uma ordem, é uma instrução clara para nós. Vá e viva pela fé. O estilo de vida que Deus espera daqueles que Ele justificou é que seja pela fé. Dito isso, precisamos concluir, antes de entrar nas escadas, que a fé não é apenas um elemento soteriológico, e eu volto a repetir isso para nós como igreja. A fé não é apenas o meio pelo qual somos salvos, a fé é o estilo de vida de todo aquele que foi salvo. Se você está vivendo a sua vida sem que você precise exercitar e praticar a fé que você diz ter, essa vida que você está vivendo é muito aquém da vida que Jesus espera que você viva, tendo morrido por você. Então vamos mergulhar na palavra. O título dessa noite é A Escada Espiritual. Muito sugestivo, eu não sou tão criativo, você pode me ajudar com os próximos temas, mas nós falaremos sobre uma escada que existe no mundo espiritual, uma escada que precisa ser escalada por nós, enquanto nós vivemos a vida que cremos ter com Jesus. E a gente vai falar de uma caminhada que se dá do início até o dia que o Senhor virá nos buscar. Se você está anotando, anote isso, a escada. Eu falei a escada espiritual, né? Então é esse mesmo, a escada espiritual, pode ser. Muito bem. Eu vou começar com você e eu quero a sua atenção aqui comigo, para que aquilo que é simples, que vai ser dito, chegue no seu coração com poder. O poder não está no exemplo que eu vou dar, o poder está na palavra de Deus. O que você vai ouvir hoje nessa noite é algo muito simples, mas simplicidade não significa ausência de poder, amém? Você está com o seu coração aberto? Então vamos orar. Senhor, eu oro em nome de Jesus pela palavra que será ministrada nessa noite. Eu oro que enquanto a mensagem do reino de Deus é enviada, eu oro que enquanto, Pai, a sua palavra é exposta a nós como família, na fé, como seus filhos, e como talvez aqueles que não creem em Ti, talvez essa seja a situação de alguns aqui, e eu já oro pelos meus irmãos, que você edifique a nossa fé, que você possa se manifestar como um bom Pai que você é, de acordo com a sua vontade, mostrando o seu amor para cada um de nós, deixando
ainda mais claro os seus planos para cada um de nós. Oramos pela sabedoria do Espírito sobre nós, Pai, para que possamos olhar para as Escrituras e ter a revelação dela. Não queremos nos apropriar dessa mensagem apenas como informação, não queremos sair daqui nessa noite apenas como alguém que ouviu algo que é bom para o conhecimento. Queremos sair daqui nutridos espiritualmente, crendo na revelação que se dá quando o Evangelho é pregado, mediante o poder do Espírito Santo. Eu te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deixa eu te dar meu celular, deixa que ele está atrapalhando a toalha. Obrigado. Amém, gente, muito bem. Você trouxe a sua Bíblia? Fique esperto com ela aí que você já vai abrir ela. Mas eu vou nomear essa escada aqui de a escada da vida. Eu vou nomear essa escada de a escada da fé. E aos poucos a gente vai interagindo aqui e vai ficando mais claro para onde que eu estou indo. Mas essa é a vida que você está vivendo hoje, ou a vida que você teve desde que sua mãe te pariu, você veio a esse mundo, ok? Você estava lá, vivendo os seus planos, vivendo a sua vontade, vivendo aquilo que as expectativas dos outros sobre você, vivendo a sua vida normal. Até que um dia, como o meu, por exemplo, eu estava na casa dos meus pais, acordei pela manhã, fui na lavanderia, tinha um homem lá. Este homem pregou o Evangelho para mim. Naquele dia eu confessei Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. A Bíblia diz em Romanos no capítulo 10, versículo 9 ao 11, que se todo aquele que crer com o coração que Cristo é o Senhor e o confessar com a boca, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para salvação. Naquele dia, o Jesus folclórico para mim, naquele dia, o Jesus da Páscoa, naquele dia, o Jesus do Natal, naquele dia, o Jesus lembrado vagamente por um filme para mim, passou a ser o meu Salvador. Naquele dia eu o confessei, não porque eu tive mérito algum nisso, mas porque Deus colocou fé no meu coração ao ouvir o Evangelho. Nesse dia, houve um encontro da minha vida, da escada da minha vida com a escada da fé. E esse primeiro degrau da escada da fé é um degrau que nos foi dado por Deus. Não temos mérito algum nem em crer nele. É por isso que deve existir uma compaixão no seu coração muito grande a respeito daqueles que não creem em Jesus. Se em algum momento você se encontrar orgulhoso a respeito da fé que você tem, meu irmão, você ainda não entendeu o Evangelho, porque o lugar que nós estávamos e o destino que nós tínhamos era a morte. Nós estávamos envolvidos por um lamaçal de pecado, nada poderia nos limpar, nada que fizéssemos poderia nos purificar, até que da cruz do Calvário, Jesus diz: está consumado, e a obra de Deus se conclui tendo salvado todo aquele que crê nele, pela graça, mediante a fé. A Bíblia diz que a fé é um dom que nos foi dado por Deus. Então o dom de crer nele é um dom dado por ele. Enquanto estávamos vivendo a escada da vida, teve um dia que você creu em Jesus. Teve um dia que essa palavra chegou até você e você passou a crer. Então agora, com um pé na escada da vida e com um pé na escada da fé que lhe foi acrescentada, você passa a viver a sua vida. Meu irmão, viver uma vida com Jesus precisa ter como base, e sempre a nossa memória precisa ter aquilo que Jesus fez por nós como primazia daquilo que cremos. Temos uma escada a subir, temos um caminho a percorrer juntamente com Jesus, mas precisamos sempre nos lembrar: foi de graça. O maior milagre que poderia ter acontecido comigo aconteceu. Eu passei a crer. A melhor coisa que eu poderia viver na minha vida aconteceu. Eu fui salvo. Você pode repetir isso para você? Eu fui salvo.
Quando você creu em Jesus, o maior milagre da terra aconteceu. Você foi transportado da morte para a vida, de um império de trevas para um reino de luz. Seu destino eterno já não é mais morte eterna, mas é vida eterna em Cristo Jesus. O pecado que te alcançou pelo pecado de Adão foi caído por terra pelo sacrifício de Jesus, pelo perdão que Jesus concedeu por nós. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Agora, existem momentos da nossa vida que alguns irmãos, atravessando desafios, dizem: pastor, eu até sei o que eu preciso fazer, eu até sei a decisão que eu preciso tomar, mas eu não tenho fé para isso. Eu não tenho fé para isso. Me falta, fé para tomar decisões que eu sei que eu preciso tomar. Me falta fé para pregar o evangelho. Me falta fé para orar por um irmão. Pastor, eu não tenho fé. Quantas vezes eu já ouvi isso na minha curta caminhada pastoral de 5, 6 anos, não sei. Já ouvi isso muitas vezes. Mas eu quero te trazer para a palavra, para te lembrar o que a palavra diz. Romanos, no capítulo 12, versículo 3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu com cada um. Aqui o apóstolo Paulo está nos lembrando que uma medida de fé nos foi dada. É por isso que o mesmo Paulo diz em Efésios 2:8 que vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Então existe fé aí, meu irmão. Se lembra que Paulo está dizendo aqui, a fé é uma dádiva de Deus, não tem a ver com vocês, não é por algo que vocês fizeram, vocês receberam fé porque Deus é bom. Então isso é para te dizer, para te lembrar que talvez você nunca tenha dito isso, mas nunca diga que você não tem fé, porque dizer que não tem fé é o mesmo que olhar para Deus e dizer que Ele não deu aquilo que Ele já deu por você, que foi o seu próprio Filho, e a capacidade de crer nele. A fé não é mérito seu, a fé é um dom de Deus e foi lhe dada para que você pudesse crer. Então, repita para si mesmo: eu tenho fé. Se você crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, tem fé aí, aleluia, glória a Deus. Então, não faça nunca uma oração: ó Deus, eu não tenho fé, me dê mais fé. Geralmente quem faz essa oração são as mesmas pessoas que dizem: ó Deus, você não fala comigo, mas são os mesmos que também não leem a Bíblia. Então, quando você se questionar a respeito da fé que você tem, que talvez seja insuficiente para você dar alguns passos que você sabe que você precisa dar, se lembre que uma medida de fé já foi dada. Aquilo que é necessário que seja dado a mais, vem pela nossa busca, é a nossa responsabilidade desenvolver. E aqui nós vamos para um estágio 2, aqueles que entendem isso, e entendem como a fé se dá, como Paulo diz aos Romanos no capítulo 10, 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. À medida que ouvem a palavra, se apropriam da palavra, agora passam de estágio e começam a, pela fé em Deus, progredir na sua vida. A fé que nós temos em Deus nos leva também para um próximo passo na nossa vida pessoal. Então, o lugar que começamos já não é mais o lugar que nós estamos hoje, porque a fé que eu tive não foi o suficiente apenas para me salvar, mas não é a fé que eu tenho para mim como apenas algo suficiente para me salvar, mas é uma fé que me encoraja a buscar mais, é uma fé que me encoraja a me alimentar mais. Essa fé que eu tenho ao me debruçar na palavra me mostra que eu preciso de mais. Amém? Ao lidar com as tantas impossibilidades da vida, meu irmão, nós somos cobrados a tomar decisões. E você vai precisar escolher: ou você toma a decisão pela fé, ou você toma a decisão por si mesmo, pela sua própria opinião, pelos seus próprios sentimentos, pelo que as notícias dizem. Mas não tem como haver esse progresso, não tem como ter a fé desenvolvida se a gente não ouvir a palavra. Eu gosto muito de uma frase que Smith Wigglesworth diz em um dos seus livros. Está escrito o seguinte: algumas pessoas alimentam seus corpos com 3 grandes refeições por dia e alimentam seus espíritos com um tiragosto por semana e se perguntam por que estão fracos na fé.
Eu vou repetir. Algumas pessoas se alimentam seus corpos com 3 grandes refeições por dia e alimentam o seu espírito com um tira-gosto por semana e se perguntam por que estão fracos na fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Então, quanto mais eu me exponho à palavra, mais eu sou acrescentado de fé. Esse estágio número 2 nos traz um ponto importante para que a gente não se esqueça. A fé é desenvolvida quando eu me exponho à palavra. Se você está anotando, esse é o ponto número 2. A fé é desenvolvida quando eu me exponho à palavra. E o ponto número 1 que eu não disse, a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. A fé começa quando a vontade de Deus é conhecida. Quando você entendeu que a vontade dele foi enviar seu filho para morrer por você, e ele te deposita essa fé, ali então começa ela. Quando a vontade de Deus é conhecida, você sabe que Deus morreu para te salvar. Deus morreu em Cristo para te libertar de todo o pecado. Agora, número 2, você entende que essa fé que te salvou não é suficiente para você viver a vida que Deus espera de você aqui nessa terra. Então você precisa se apropriar desse ponto número 2. A fé é desenvolvida quando eu me exponho à palavra. O autor de Hebreus escreve no capítulo 5, versículo 11, a seguinte afirmação. Meu irmão, preste muita atenção nisso, olha só. Há muito mais que gostaríamos de dizer a vocês a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Aqui o autor está fazendo um apelo ao crescimento espiritual. O autor está fazendo um apelo à maturidade espiritual. E ele fala, não tem como eu entregar algo a mais para vocês, porque vocês se tornaram displicentes acerca daquilo que escutaram. Então, enquanto nós estamos num momento como este, enquanto nós debruçamos na palavra todos os dias, amém? Nós precisamos de fato não estar ali apenas com os nossos olhos e ouvidos, mas com o nosso coração compenetrado na palavra, para que então espiritualmente sejamos alimentados. Olha só, vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Ele continua, a essa altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir um alimento sólido. Em outras palavras, o autor aqui, ele está dizendo para mim e para você que só tem como a gente mastigar um alimento sólido se a gente tiver dente. Só que esse dente é o dente da fé, e ele só existe, ele só nasce quando a gente se alimenta da palavra, quando a gente dá atenção àquilo que é a palavra de Deus, quando a palavra entra no nosso ouvido e desce para o nosso coração, quando a gente sabe que ela é a primazia da nossa vida, ela é quem dita o rumo, o termômetro, ela é o termômetro, ela é quem dita a temperatura da nossa vida. Eu vivo pela fé, então eu me atento à palavra para que eu possa ser acrescentado por ela, amém? Glória a Deus. Da mesma forma, por exemplo, um exercício na academia. Talvez você já fez academia por um tempo e você não viu muito resultado. Talvez você pense que... Eu já vi várias caras de tipo, esse sou eu. Mas talvez esse resultado esteja faltando por falta de consistência. Os bodybuilders da casa podem instruir melhor você. Mas eu posso te dizer que você precisa seguir os princípios da anatomia humana, da biologia humana, para que você possa então crescer. Você precisa descansar, você precisa comer direito, você precisa treinar direito, com a intensidade correta, amém? E se você treina apenas no domingo, à noite, você não vai crescer. Quem aqui já fez academia uma vez por semana e se deparou com resultados extraordinários? Uma vez por semana. Eu quero essa fórmula, essa pílula mágica, eu quero esse suco. Brincadeira, mas que bom que foi você que levantou a mão, que eu posso levantar esse constrangimento, porque anda muito junto comigo. Muito bem. Aquele deslize. Não tem ninguém que malhe uma vez na semana e esteja satisfeito com seus resultados. Mas por que nós tratamos a vida com Deus dessa forma muitas vezes? Por que
a gente muitas vezes se exercita tão pouco e terceiriza a responsabilidade que temos de nos alimentar da palavra. Deus já desceu, morreu por você na cruz do Calvário, te deu acesso à palavra, te deu o Espírito Santo, te deu a oportunidade de ouvir o Evangelho num lugar onde pessoas estão também buscando a mesma coisa, te fez estar num lugar em que é permitido pregar o Evangelho. Meu irmão, você quer mais facilidade do que você já tem? Não podemos terceirizar a responsabilidade que Deus nos deu. Não podemos nos tornar displicentes acerca do que escutamos e não podemos deixar de renovar a nossa mente na palavra. É por isso que o apóstolo Paulo fala: não se conformem com o padrão desse mundo, mas transformai pela renovação da nossa mente. É uma renovação diária, é uma metanoia que precisa acontecer em nós, a cada dia enquanto nos expomos à palavra. Dessa forma você vai crescer. Nesse ano na academia, eu não finalizei o ano como eu gostaria. Nesse ano de 2023. Eu comecei bem, tive ali no meio do ano resultados que eu falei: meu Deus, há muitos anos eu não tinha. Perdi 10 quilos de gordura, tá? Aí ganhei um pouquinho de massa, estava bem. Aí no final do ano, deixei escapar um pouco. Enfim, o que importa é que o meu saldo no final do ano foi positivo em relação ao início, né? Mas essa experiência me faz pensar que eu preciso ser constante, eu preciso ser consistente, eu preciso comer menos panetone no final do ano. Né, Herbert? Gente, ontem a gente estava comendo uma calda do panetone, de um panetone que a gente, você também comeu. Mas você comeu. Me induziu, inclusive, é brincadeira. Olha, terceirizando a responsabilidade. E aí, estava lá, tranquilo. É sem açúcar. Estava lá escrito que era sem açúcar. Quando eu fui olhar, ela olhou a tabela nutricional e falou: sabe quantas calorias tem uma colher? 500. Uma colher de sopa de uma calda de panetone, 500 calorias. Eu estava comendo como se fosse... Bati todas as calorias do ano. Um outro exemplo, eu comecei a fazer inglês nesse ano, de 2023. Agora a gente começa a acostumar a falar que era no ano passado. Comecei a fazer inglês. O Senhor tem me cobrado isso, né? Um dia isso vai ser muito necessário para nós. E eu olho para trás e eu vejo que realmente eu me desenvolvi. Foram uns 3 meses, assim, não estou mais já onde eu estava. Já sei falar mais do que hello, hi guys, thank you. Já sei falar umas coisinhas a mais. Mas o que aconteceu no final do ano, meados de dezembro para cá, eu não fiz mais aula. No final do ano, meu professor também viajou, e aí ficou difícil. Ele é pastor também, meu professor. E aí eu sinto que eu dei uma enferrujada. Mas por quê? O exercício vai me levar ao progresso. A constância, a prática no exercício que é proposto vai me levar ao progresso. Da mesma forma, meu irmão, assim como eu posso progredir quando eu... Segura aí, meu irmão. Acho que pode ser mais um ali. Minha esposa já passou a mão no cabelo. Isso, obrigado. Talvez você possa ficar aqui embaixo dela, não sei, faz força aí. Vamos ver se eles estão segurando. Você vai progredindo na caminhada à medida que você pratica os exercícios propostos, mas da mesma forma, quando você para de praticar, você retrocede. Assim como a fé vem pelo ouvir, a falta de fé vem pela falta de ouvir, vem pela falta da exposição, pela falta da prática do exercício. Bom seria se a gente malhasse, ficasse forte de uma vez por todas. Você acha que o Bruno ficou daquele tamanho ali? Malhou uma semana e ficou para sempre assim? Um dia... Você quer vir segurar a escada aqui, Bruno? Brincadeira, pode ficar aí. Um dia, quem sabe, eu vou chegar lá, em nome de Jesus. Mas, meu irmão, a fé vem pelo ouvir, e a falta de fé
também vai acontecer se você deixar de ouvir. O que acontece nesse tempo de férias, meu irmão, é que muita gente tira férias de Deus. Sabe, as pessoas... Eu estou de férias e aí agora não estuda mais a palavra. Quer dizer, usava a igreja e a mim como uma muleta na sua fé, na sua vida espiritual. Eu não sou o seu Senhor não, meu irmão. Eu só te aponto para o caminho que você precisa seguir. A gente vai junto, mas você precisa decidir seguir todos os dias. Amém? E aí nessa época de férias é um tempo tendencioso para as pessoas agora deixarem de acreditar nos planos de Deus. É uma luta para voltar para a igreja. Você precisa de tão pouco assim para desviar, para deixar de acreditar nas promessas que Deus fez para você. Sabe, gente, às vezes eu me pergunto, será que a gente crê mesmo no que a gente diz que acredita? Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Nós continuamos avançando nas coisas de Deus para as nossas vidas, e a nossa fé vai ser desenvolvida à medida que nós nos expomos à palavra. Quem crê diz um glória a Deus aí bem alto. Glória a Deus. Vamos praticar esses princípios, não de vez em quando, mas diariamente. Vamos repetir na prática desses princípios. Gente, eu estou confiante aqui, está tranquilo. Está todo mundo com um aperto no coração. Até aqui está tudo bem, estou confiante. Obrigado. O profeta Oséias diz, capítulo 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se eu escuto constantemente o que Deus diz ao meu respeito, eu não aceito o que as notícias dizem acerca da minha realidade. Se eu me debruço na palavra e me alimento constantemente do que Deus afirma sobre mim, no dia que eu preciso tomar uma decisão, eu vou me lembrar de quem eu tenho crido, eu vou me lembrar do que Ele diz a meu respeito, eu vou me lembrar que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Ele está comigo no dia bom, mas Ele está comigo no dia mau também, e eu tenho todo o motivo do mundo para continuar confiando nele. Se eu estou me alimentando, se eu tenho nutrientes no meu corpo o suficiente, eu não vou titubear quando eu tenho que tomar uma decisão. Mas isso só é possível se nós progredirmos na escada da fé. E aqui a gente chega no estágio número 3. A fé, ela gera resultados quando é praticada. Algumas pessoas vão subir do estágio número 2 para o estágio número 3 das suas vidas. Algumas pessoas decidem sair do lugar de apenas ter o conhecimento acerca do que Deus diz, mas começam agora a colocar em prática o que Deus diz. Essa ação, esse desafio é o desafio de você ser não apenas um ouvinte, mas ser um praticante da palavra. De ser alguém que decide pagar o preço da maturidade, porque confia naquilo que ouve, se alimenta, já entendeu esse princípio. Você já passou dessa fase de entender que você precisa se alimentar. Então, à medida que você foi se alimentando, agora você é desafiado a tomar decisões pelo que você crê. Ou seja, colocar em prática de fato a fé que você diz que tem. É por isso que na continuidade o autor de Hebreus falou sobre leite e sobre alimento sólido, falou sobre o preço da maturidade espiritual, falou sobre ser displicente ao ouvir a palavra. E olha só como ele continua: quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido, ou seja, ele está falando para aqueles que são maduros espirituais. O alimento sólido é para adultos que, pela prática constante, repita, prática constante, são capazes de distinguir o que é certo e o que é errado. Que preciosidade, meu irmão, que diamante da palavra isso aqui. Primeiro princípio: não ser displicente ao ouvir, ou seja, ouvir diligentemente, constantemente, consistentemente, frequentemente. E número 2, praticar constantemente. À medida que eu ouço, eu me alimento, eu sou encorajado, eu sou fortalecido, isso me leva a praticar a palavra. Se tem sido tão desafiador para você ouvir o que você ouve aqui e praticar lá fora, meu irmão, isso significa que a sua fé precisa ser edificada. E talvez você não tenha chegado nesse lugar, mas deixa eu te falar uma coisa: você já não estava mais onde você estava antes. Você já progrediu. Vamos lá, é de fé em fé.
Eu não quero te colocar uma pressão para que você esteja num lugar que você ainda não está. Eu quero te encorajar a progredir, a conhecer e prosseguir a conhecer o seu Senhor, a se alimentar da palavra, para que de fé em fé você possa progredir na sua corrida, na sua carreira. Na escada da vida nós não estamos competindo com outros. Nós estamos, à medida que subimos, caminhando em sentido ao Senhor para o cumprimento do nosso chamado. Ele deu um chamado específico para cada um de nós, e cabe a nós desenvolver a nossa fé para que esse chamado seja cumprido. Amém? Então, prática dos princípios, meus irmãos, vai nos levar a ter os resultados da fé quando ela é praticada. E esse é o ponto número 3. A fé gera resultados quando praticada. É por isso também que Tiago, no capítulo 2:17, diz que a fé, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Em outras palavras, a fé sem obras é morta. Na continuidade, no versículo 18, a Bíblia diz: mostre-me a sua fé sem obras, e eu, com minhas obras, mostrarei a minha fé. Se a fé que eu digo ter não faz eu mover uma palha diferente daquilo que eu moveria pela minha própria vontade, isso não é fé coisa nenhuma. A genuína fé me faz me mover em direção, muitas vezes, e na maioria das vezes, contrária às minhas próprias vontades, negando a mim mesmo, para que eu possa então viver a vontade de Deus para mim. Amém? Você está comigo até aqui? Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, agora que você entende esse estágio número 3, gente, segura essa escada, gente, em nome de Jesus. Ó, eu vou puxar para cá, tá? Vou puxar para cá. Agora que você entende esse estágio número 3, você começa a praticar. Você começa a praticar e você percebe que a fé dá resultados. Tá tudo bem, estou seguro até aqui, estou confiante. Você percebe que a fé dá resultados. Você percebe que aquilo que Deus diz acontece não só com quem está do seu lado, mas você começa a perceber que o princípio da palavra é imutável. Você começa a perceber que os princípios da palavra são infalíveis. Você começa a perceber que Deus faz o que Ele disse que faria. Meu irmão, isso é viciante. Você caminhar pela fé e ver o impossível acontecer, isso vai te levar a desejar, querer viver a cada dia mais pela fé. Isso vai te levar a desejar acordar e pensar: qual é o milagre que eu vou experimentar hoje? Você vai ver, à medida que você toma decisões pela fé, sendo guiado pelo Espírito Santo, você percebe, meu irmão, que Deus é com você, não apenas na teoria. Esse é o passo que diferencia aqueles que estão no estágio 2 para o estágio 3. Aqueles que decidem colocar em prática o que ouvem. Aqueles que decidem se arriscar e falar: eu quero ver na prática isso que eu tenho crido. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas esse passo ele vai te levar até um certo ponto. Enquanto você sobe na escada da vida e você sobe na sua escada da fé, existe um limite até o ponto que convém você continuar com um pé de cada lado. Existe um ponto que não tem mais como subir. A escada da vida natural vai te levar até um lugar. A escada da fé vai te puxar para a progressão na sua escada da vida, mas tem um limite. Você vai chegar num lugar que você não vai encontrar mais espaço para progredir por si mesmo. E você vai precisar fazer uma escolha. Você vai precisar tomar uma decisão. E aqui, meu irmão, eu resumo de maneira bem geral 3 tipos de cristãos. Existem aqueles que estão satisfeitos com aquilo que receberam de Deus quando foram salvos. Existem aqueles que são satisfeitos em terem suas necessidades supridas. E Deus é bom.
ao ponto de ser impossível chegar até Ele sem ser presenteado com a salvação, a obra completa da cruz do Calvário, a redenção que há em Cristo, toca o nosso espírito, redime diariamente a nossa alma, o nosso intelecto pela renovação da nossa mente na palavra, também toca o nosso corpo pela cura que Jesus nos proporciona. Amém? Mas, meu irmão, se chegar até Deus para receber o que Ele tem para dar para você, é o triunfo da sua vida com Ele, você está vivendo muito aquém do que você poderia viver. Assim era a multidão. A multidão vinha até Jesus porque tinha fome. Deixa eu te lembrar disso. Se você chegar até Jesus buscando pão e peixe, não vai faltar pão e peixe. Se necessário for, Jesus vai fazer multiplicar para que você tenha alimento. Mas isso é tão pouco perto da vida que Ele tem para nós, meu irmão. A multidão chegava até Jesus quando precisava de cura, chegava até Jesus para apreciar de longe o que Jesus fazia, chegava até Jesus porque precisava de alimento. Mas existiam aqueles que não estavam em Jesus apenas visando seus próprios interesses. Existem aqueles que começaram a seguir Jesus, e aqui eu falo de um segundo tipo de cristão. Existem aqueles que estão satisfeitos, que vêm para a igreja apenas para buscar alguma coisa que está precisando. Às vezes não fechou a conta do mês, eu preciso orar para que Deus faça acontecer algo, como se Deus já não tivesse feito tudo em Cristo Jesus. E ficam satisfeitos às vezes com as migalhas que caem, enquanto tem uma mesa farta para você se alimentar. Mas o segundo tipo de cristão é aquele que entendeu que há um banquete para ele. Se alimenta não apenas do que é o básico, mas se deleitam em buscar a conhecer a Jesus, ao ponto de agora não somente se aproximar dele quando precisam de algo, mas começam a segui-lo dia após dia. Jesus tinha muitos seguidores, meus irmãos, muitos. Nós falamos dos 12, aqueles que ele escolheu para que fossem apóstolos, aqueles que ele caminhou mais perto, mas Jesus fez muitos seguidores. Em Pentecostes, por exemplo, tinham 120, mesmo tendo tido 380 ido embora, desde que Jesus apareceu. Quando Jesus ressuscita, ele aparece para cerca de 500. Ele fala para que eles permanecessem na cidade. Apenas 120 estavam em oração, porque os outros 380 foram embora, desistiram. E é aqui que eu entro no terceiro tipo de cristão. Aqueles que persistem, aqueles que continuam, ao ponto de confiar que não apenas uma parte da palavra é para mim, de que não apenas uma parte do banquete é para mim, mas eu preciso me entregar por completo. Jesus é digno não apenas que eu o siga até onde me convém, Jesus é digno da minha vida por completo. Existe um ponto onde muitos discípulos deixam de seguir Jesus, e ele olha para os seus discípulos e fala: vocês também não vão embora? Podem ir com eles. Os discípulos naquele momento respondem: para quem iremos, se só tu tens palavras de vida? Aqueles discípulos, aqueles 12, entenderam que Jesus não é digno de ser seguido apenas quando me convém, ou até onde faz sentido do ponto de vista natural. Existem aqueles que estão dispostos a segui-lo e entregar algo, mas até o ponto que te convém. Esse é o ponto que separa o estágio 3 do estágio 4. O momento que você vai precisar decidir renunciar completamente à sua vida pessoal, às suas opiniões. Você vai precisar deixar Deus entrar nas suas mais profundas entranhas e tocar em gavetas que talvez estejam fechadas há muito tempo. Você vai precisar deixar Ele tocar nos seus sonhos. Você vai precisar deixar Ele tocar em tudo e fazer o que Ele quiser, porque você entendeu que você encontrou algo que vale mais do que a sua própria vida. E eu não falo, meu irmão, sobre você largar tudo e vir morar na igreja. Tem um colchão ali, se quiser pode, mas não é sobre isso que eu estou falando necessariamente. Se essa for a vontade de Deus para você, que assim seja, amém? Eu estou falando sobre você considerar que a sua vida de segunda a segunda, que todos os seus minutos devem ser vividos
para a glória de Deus. Em tudo o que você faça, Deus precisa ser glorificado, Ele precisa ser adorado com todo o meu coração. Se Ele me mandar tomar uma decisão que não convém do ponto de vista natural, eu vou ficar com a fé que eu tenho, e eu vou continuar progredindo na minha caminhada com Deus. Eu vou avançar porque eu sei em quem eu tenho crido. Vai existir momentos, irmãos, que você vai ser tentado a voltar. Você vai ser tentado a pensar que é mais seguro você estar num lugar mais baixo da caminhada. Você vai ser tentado a pensar que talvez fosse melhor você não ter escutado tanto assim da palavra. As férias são momentos muito bons para mim e para minha esposa, mas existe uma parte difícil nisso. Como eu já falei, não sou de São Paulo. E a gente vai para o Mato Grosso do Sul, para Campo Grande nas nossas férias. E a gente se encontra com uma realidade que é muito mais confortável do que a gente tem aqui. Somos tentados a pensar, como seria se a gente estivesse aqui? Meu irmão, do ponto de vista natural, seria melhor para minha filha, seria melhor para nós dois, seria mais confortável do ponto de vista financeiro. Metro quadrado aqui é muito caro. Gente, não tem como sair aqui em São Paulo de carro sem você já sair perdendo no mínimo R$40, porque você já tem que pagar o estacionamento, já tem mais a gorjeta do garçom, né? Amém, nós somos generosidade, a gente dá, mas assim, podia construir uns prédios de estacionamento grátis aqui, né? Amém, minhas viagens aqui, não precisava ter falado isso, mas vamos lá. Enquanto a gente está lá em Campo Grande, é tudo mais fácil. Até o tempo passa mais devagar. Parece que a vida tem mais tempo lá. É tudo 5 minutos de um lugar para o outro. Que negócio é esse? Eu fico até estranho. Olha, gente, a gente já fez tudo isso de coisa num dia. Precisaria de uma semana para fazer isso que eu fiz aqui hoje lá em São Paulo. A gente tem colo de mãe, colo de pai, de vô, de avó. É bom. E aí, existe sempre um momentinho que a mente começa a falar: já pensou se vocês morassem aqui? Olha que bom seria. Olha que maravilhoso seria. E são nesses momentos, quando as sugestões que confortam a nossa alma vêm, as sugestões que muitas vezes vêm pintadas de boas oportunidades, precisam se encontrar com a fé que temos para que permaneçamos firmes no propósito. Porque assim como Paulo, nós entendemos que a nossa vida não vale coisa alguma se não for para viver para Cristo. E é nesse momento que eu preciso falar para minha alma: cala a boca! Eu sei quem me chamou! Eu sei quem é que continua me sustentando dia após dia. Eu sei que eu não preciso ter uma vida mais confortável. Eu preciso ter uma vida com propósito. Eu sei a quem é que eu vou me apresentar quando eu chegar no céu. E eu sei que eu vou apresentar diante dele as obras que ele me chamou a cumprir, tendo dado até a minha última gota de sangue, de suor, de tudo que eu puder, para cumprir o propósito dele, porque ele é digno, porque essa mensagem é tão grande para mim, vale mais do que a mim mesmo, porque um dia alguém me salvou, um dia alguém morreu por mim, um dia alguém entregou a sua vida por mim, e quem seria eu para não dar a minha vida por ele? Eu fui salvo de graça. Eu sou encorajado a lembrar, eu preciso continuar pregando o Evangelho, confiando na missão que Deus me deu, lembrando que aquele que começou a boa obra é fiel para completar, lembrando que aquele que me trouxe até aqui é fiel para continuar me sustentando no amanhã, lembrando que a bondade de Deus vai continuar me acompanhando sim, lembrando que eu não preciso ter tudo nessa terra, quando eu já tenho algo que veio do céu. Se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Eu tenho o que há de mais precioso nessa vida. Muitos creem ao ponto de terem fé para ir para o céu, mas nem todos creem ao ponto de trazer o céu para a terra. É nesse lugar que Deus quer que a gente esteja.
num lugar onde na escada da fé deixamos de lado a nossa própria vida, os nossos próprios interesses, deixamos de lado os nossos próprios planos, para que possamos viver em tudo a vontade de Deus. Talvez Deus te chamou para ser um grande empresário e você está negligenciando estando no emprego que você está hoje. Talvez Deus te chamou para ser um missionário e você está negligenciando enquanto está cursando uma faculdade de medicina, por exemplo. Talvez Deus queira que você cumpra um propósito muito específico através da medicina em missão. Amém. A faculdade vai te agregar muito. Eu não estou falando sobre uma coisa ou outra, eu estou te falando sobre a vontade de Deus. Se é A, viva com A. Se é B, vá em direção a B. Talvez Deus está te chamando para um outro lugar, para uma outra cidade, para uma outra nação talvez, para que lá você possa alcançar uma pessoa que vai ser um grande pastor naquele lugar, ou talvez você seja um missionário a ser enviado para ser um futuro pastor. Talvez Deus te chamou para um lugar recluso, para falar com poucas pessoas, e você está tentando viver no ministério como se a vida de púlpito fosse a única vida possível a ser vivida com Ele. Não, meu irmão, a regra é fazer a vontade do Pai. Não se limite pelos padrões mundanos, nem pelo que você vê na vida do outro, porque Deus tem um plano para você. Ele é específico, Ele conta com você para cumprir essa missão. Mas independente de qual seja ela, você vai precisar, para viver a plenitude da vontade do Pai, abrir mão da sua própria vida por completo. Esses são o terceiro tipo de cristãos. Aqueles que estão dispostos a seguir a Jesus não somente até o ponto que lhes convém. E sabe qual é o melhor? Esses são aqueles que participam da multiplicação de pães e peixes. São aqueles que não apenas querem pão e peixe para si, mas entregam o pouco que têm como sendo o tudo que têm, para que nas mãos de Jesus esse pouco seja multiplicado para saciar a fome de muitos. É por isso que eu estou aqui. Isso deve nos mover, uma missão eterna, uma vida de impossibilidades. Todo crente deve ter um bom testemunho de fé. Se não tem impossibilidade acontecendo na sua vida, reflita, se questione acerca da forma como você tem ou não praticado a fé que você diz ter. A vida com Deus é uma vida de milagre, não apenas um milagre que foi a nossa salvação, mas um milagre dia após dia. Salvação acontecendo através de você. O amor de Jesus sendo levado por cada um de nós por onde quer que vamos. Você nunca fará algo realmente importante para Deus sem se aventurar naquilo que é impossível. Talvez você esteja nesse lugar aqui, vivendo, experimentando a prática da fé em alguns âmbitos da sua vida, mas sabendo que Deus te chamou para algo a mais e você precisa tomar uma decisão hoje. A decisão de viver pela fé. A palavra diz que lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos são a notícia do jornal de cada dia, a opinião da minha família acerca do meu chamado. Não estou dizendo que não seja válida. Não estou dizendo para você ignorar todas as notícias, embora muitas devam ser ignoradas. Amém? Dependendo do canal que você assiste. Mas eu estou dizendo que a direção, o norte, a bússola da sua vida precisa ser a palavra. O meio pelo qual você toma as suas decisões precisa ser a palavra. Existiram 2 marcos na minha vida, eu vou encerrar com isso, que foram momentos significativamente importantes para estar onde nós estamos hoje. Um momento onde o meu desejo era viver o meu sonho de criança, que era ser jogador de futebol, e Deus me levou a tomar a decisão de abrir mão de um contrato que eu poderia assinar como jogador de futebol profissional, em troca de ficar no emprego que Ele tinha me dado. A minha decisão foi pautada na vontade de Deus, mas a minha vontade era oposta. Eu queria largar tudo
para viver o meu sonho de ser jogador. Mas eu me lembrei que eu já tinha largado tudo para viver a vontade de Deus. Então sabe o que eu fiz? Eu fui consultar o meu pai. Pai, o que você tem para mim? O que é que você quer para mim? Eu fiquei 3 dias seguidos orando em línguas. Você lembra? A gente não era casado ainda, mas você lembra dessa fase? Deus falou, fique quando eu queria ir. Mais tarde, cerca de 4 anos depois, eu estava nesse mesmo trabalho, prosperando muito. Eu estava indo muito bem. No meu contexto, soltou aí? Não? No meu contexto, poucos amigos que eu tinham a condição financeira que eu tinha naquele momento, porque no meu trabalho eu progredi rapidamente, eu galguei 3 cargos em 5 anos. Eu era muito jovem e eu era muito promissor a, em breve, assumir o maior cargo que eu podia dentro de uma agência bancária. Eu era bancário, eu era gerente de contas naquela época. Eu cuidava de uma carteira de clientes muito importante para o banco e estava prestes a ser gerente geral da agência. O maior cargo que eu poderia ocupar ali, naquele contexto da minha vida, gente, era muito bom para mim. Era muito bom. E quando tudo indicava que era para eu ficar, Deus falou, agora vai. Os meus amigos daquela época do banco me chamam de maluco. Eles falam, Lucas Paulo era um cara muito bom, tinha tudo para crescer muito no banco, mas um dia ele ficou maluco e foi embora. As pessoas não conseguem entender. Isso aconteceu após eu completar o meu melhor mês na história do meu trabalho. Eu tinha batido a meta lá e tinha sido o melhor gerente da região Centro-Oeste. No dia seguinte, quando começou o próximo mês, eu tinha recebido prêmio, estava grandão, sabe? Na hora que eu abri a tela do computador de manhã, Deus falou, acabou. Só que naquela altura, meu irmão, eu já tinha entendido o preço da maturidade, eu estava pagando esse preço dia após dia. Eu não estou falando de pagar o preço como algo pesado, estou falando desse preço que é você renunciar tempo, renunciar uma coisa que é gostosa para a sua alma, para se debruçar na palavra, para ouvir a palavra de Deus, para crescer espiritualmente, para investir nas suas disciplinas espirituais. Então, mesmo quando tudo parecia naturalmente uma maluquice, eu fui inundado diante da tela do meu computador. Eu fui inundado, após essa voz, eu fui inundado por uma paz que excede todo entendimento. A paz que vem de Deus. Sabe, se você está nesse momento da sua vida, momento de você tomar uma decisão que não converge, porque não tem como mais você subir. Começa a ficar impossível de você continuar querendo viver pela fé e progredir naturalmente na sua vida. Tem um momento que você vai precisar escolher uma das escadas da sua vida. E é nesse momento que você precisa se lembrar: o justo viverá pela fé. 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 Quando a impossibilidade bater na sua porta, lembre-se, o justo viverá pela fé. Se do outro lado da porta tiver um Deus te chamando, meu irmão, ainda que do lado tenha algo impossível, ainda que do outro lado tenha algo que te amedronte muito, ainda que seja um convite para caminhar em lugares onde você nunca caminhou, ainda que seja em meio a uma grande tempestade na sua vida, se aquele que apareceu no fundo do mar e está te chamando pelo nome é o próprio Jesus, vá, porque em meio à tempestade há um cenário para um grande milagre acontecer na sua vida. Você vai pisar onde você nunca pisou, você vai desfrutar do que você nunca provou, você vai tocar em coisas que você nunca tocou, simplesmente porque você decidiu fazer isso aqui. Você decidiu abandonar as suas próprias vontades por completo, para que seja feita a vontade de Deus.
Hoje eu só quero te convidar a você fazer uma oração muito perigosa. Simples e muito perigosa. Eu quero te convidar nesse início de 2024 a você olhar para o seu pai e dizer: Pai, eis-me aqui, seja feita a sua vontade. Depois se prepare. Se prepare, porque vai aparecer momentos que você vai precisar tomar decisões difíceis. É impossível viver algo grandioso com Deus sem se arriscar em impossibilidades. Mas quando nós temos a certeza da voz que estamos escutando, nós temos tudo o que precisamos.